Assisti Rambo 2, A Missão. Acho que esse é o Rambo que as pessoas começam a se familiarizar um pouco mais. Principalmente naquela época que as pessoas não tinham tanta noção de filmes e só iam no cinema, sabe? Aquele boca a boca de tipo, nossa, você não sabe o que o Rambo fez nesse filme. Aí você contava meio que a cena inteira do filme pra pessoa e mesmo assim a pessoa com esse spoiler, que na época a pessoa não ligava tanto pra isso, e não que seja algo tão extraordinário assim, saber algumas coisas a respeito do filme, a pessoa ia no cinema do mesmo jeito e falava, nossa, olha lá, é verdade, aconteceu isso. Esse é o Rambo. Ele não tem muito a ver com o primeiro Rambo, porque o primeiro Rambo era mais contemplativo, tinha toda aquela questão dos soldados que voltavam do Vietnã. Aqui já até tem, tanto é que o Rambo volta pro Vietnã, mas é mais tranquilo em relação a isso, não tem toda aquela carga emocional que tinha no primeiro filme. Na história, o Rambo está preso numa penitenciária depois de tudo que aconteceu no primeiro filme, e ele aparece, o General Trouter aparece lá e fala, ó, a gente descobriu um jeito de eliminar a sua pena aí, a gente vai esquecer tudo que aconteceu, só que você tem que fazer uma missão suicida, você tem que voltar ao Vietnã para ver se existem ainda soldados americanos em perigo. E o Rambo, obviamente, aceita de primeira, porque aquilo não tem mais uma motivação tão grande. Agora ele é só uma máquina de matar com músculos, testosterona e armas. Esse é o Rambo que todo mundo conhece e que todo mundo gosta. Não vou falar que eu não gostei disso. Eu gostei. As cenas de ação são muito legais. Vamos aos primeiros pontos. O Stallone volta como Rambo, assim como o Richard Crenna volta como General Trautman. Então os dois voltam a ter aquela química interessante e é muito legal de se ver, sim. Mas nós já começamos a ver aquela fraqueza no roteiro que já estava começando a acontecer, porque afinal de contas não era para existir um segundo filme. A ideia original era ter um fim, uma conclusão no primeiro filme. Só que deu tão certo a situação, e claro que eles iam fazer uma continuação, porque foi mudado o final do livro para existir um segundo filme, e foi mudado o final do livro porque o final do livro era outra questão, que eu também não vou ficar entrando em tantos detalhes assim, e mudou o final do primeiro filme. Lógico que ia ter um segundo filme, porque o Stallone, ele é bom em fazer franquias, e não deixaria de ser o caso aqui pro Rambo também. Ele faz uma franquia muito boa, começando agora com esse segundo, deixando bem claro a questão de franquia. Só que o problema é o seguinte, ele abandona coisas muito interessantes mesmo, levando em consideração que ele volta pro Vietnã, aquelas memórias de guerra seriam muito interessantes de voltar agora também. Tudo aquilo que teve no primeiro filme de interessante, meio que abandonado e só focado mais na parte da ação. Mas não que não tenha uma história interessante, e tem uma história interessante, o roteiro, mesmo sendo uma história simples, uma história fraquinha, tem algumas reviravoltas até que interessantes, não é só explosões e tal, não é aquele tipo de filme que são as cenas de ação com uma pequena história, não. Tem uma história interessante. Pra você ter ideia, o que participa do roteiro é o James Cameron, é o cara que gosta de fazer esse tipo de filme, desse tipo de roteiro principalmente, que tem militarismo e tal. James Cameron, ele é roteirista e diretor do Avatar, então você consegue entender mais ou menos como é que funciona toda essa questão do militarismo e tal. Ele entende muito bem. O roteiro é tanto do James Cameron quanto do Stallone, mas tem muita cara do James Cameron em vários momentos. O problema é que não é o James Cameron que edita nem dirige, mas aí é outra questão. É um filme muito legal, claro, você tem que embarcar um pouco nas loucuras e peripécias do Rambo para se divertir. Tem coisas interessantes, como por exemplo, a atuação do Stallone em vários momentos é interessante. E claro que não é a mesma coisa do primeiro Rambo, não tem como não comparar isso. Esse aqui já é inferior ao primeiro Rambo, porque eles precisavam criar uma nova história. E sendo no auge da Guerra Fria, sempre vai ter um russo malvado, assim como apareceu no Rocky Balboa, tem que ter um russo malvado por trás de tudo, e assim como tem um militar malvado atrás do Rambo, porque o Rambo, é claro, é o grande coitado, ele vai lá, destrói meio mundo e é o coitado, mas tudo bem, a gente aceita. Por quê? Porque as cenas de ação são muito boas e tem um roteiro minimamente interessante ainda.
As cenas de ação, você precisa embarcar nesse senso de loucura que são as cenas de ação, porque se você começar a pensar um pouquinho a respeito de, pô, mas como é que ele consegue fazer aquilo ali com uma flecha? Como é que ele consegue derrubar aquilo daquela forma? Eu não vou entrar em detalhes aqui, caso você não tenha visto. Parece até que eu não curti tanto, mas eu curti sim. É muito legal de se ver, mas é aquilo. Tem que embarcar na loucura do filme. Se você embarca na loucura do filme, pô, aí fica tudo muito mais divertido, tudo mais palatável e fácil de ver. E aí a história, que sim, é muito simplificada, sim, tem muitos furinhos de roteiro, é aplacada pelo fato de ter boas cenas de ação, que é o que vai se tornar a franquia no terceiro filme, mas aí uma questão para um próximo vídeo. Você assistiu Rambo 2, A Missão? Tem muita gente aqui do meu canal que eu tenho certeza que assistiu, inclusive no cinema. Se você assistiu, o que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima!